Cristo. Amém? Então vamos à sua palavra. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos por um instante. Eu já quero aproveitar para entrar nesse clima, que eu sei que o Espírito Santo já está falando e vai falar ainda de uma maneira mais poderosa ainda conosco. Deus te trouxe aqui hoje uma palavra de Deus para você. Fique de olhos fechados. Mas essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma noite de despertar aqui. Deus esta noite está levantando homens e mulheres. E se você esperava de Deus uma resposta, se você esperava de Deus um sinal, Deus manda dizer para você que essa noite, esse é o sinal que você esperava, a resposta que você esperava, Deus preparou para você hoje aqui. Pai querido, nós entramos na Tua presença, com muito temor e tremor, mais uma vez, para meditar na Tua palavra, para ouvir direções do céu para as nossas vidas. E, meu Deus, eu clamo aqui, Senhor, usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. E ministra aos nossos corações, Senhor, essa palavra que tão profundamente já falou, Senhor, ao meu coração há tantos anos atrás. Essa palavra é um dos alicerces que nos trouxe até aqui e nos motiva a fazer tudo aquilo que fazemos. E eu te peço, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor entrou no nosso coração com essa palavra, com essa verdade, com esse fundamento, da mesma maneira o Senhor entre na vida, no coração, na mente de cada um dos teus filhos aqui, com a permissão que eles estão dando hoje aqui. Fala as nossas vidas, fala esse corpo hoje, Pai. Nós estamos com grande expectativa de céus abertos mais uma vez, em total reverência à Tua presença, Senhor. Nós clamamos, fala conosco, fala com a Tua igreja hoje, Pai, e me usa para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 20, Atos 20, 22, 24. Vou esperar você abrir. Atos 20, 22, 24. Amém? Como é que está o som aí? No começo, acho que o microfone estava um pouco com eco, né? Não estava. Tá bem, pessoal lá de trás, pessoal aqui da frente. Tá bom o som? Tá tranquilo? Diz assim. Esse monitor está desligado aqui, tá, filho? Se der para ligar aqui, não sei se está coisado ali. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia nem me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é um texto, como eu falei aqui no início, é um texto de fundamento, acho que na oração, e é um texto de um fundamento profundo para nós aqui. Fundamento já é profundo, né? Mas é de um fundamento extraordinário para nós como igreja, porque aqui nós lemos que o apóstolo Paulo está se despedindo aqui da cidade de Éfeso, da igreja da Ásia, e ele manda chamar aqui agora os pastores, manda chamar os presbíteros ali, e apresenta um relatório do tempo que ele serviu nessa igreja, do tempo que ele serviu aqueles irmãos, do tempo que ele serviu aquele povo, aquele corpo de Cristo, do tempo que ele estava ali junto com os irmãos, entregando a sua própria vida, para que eles pudessem conhecer Cristo.
E ele termina dando aquele relatório daquilo que ele fez naquele ambiente, naquela igreja, naquele lugar, naquela cidade, naquela região. Ele diz assim: eu nem considero a minha vida de valor algum a mim mesmo. E aí vem uma pergunta para nós. Uma pergunta para nós, que é o título desse sermão aqui. Sabe, o que faz a nossa vida ter valor? O que de fato dá sentido para a nossa existência? O que de verdade dá sentido para a nossa vida? Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Você gosta da música? Você gosta, sei lá, do ambiente? Sei lá, por que a gente está aqui? O que faz de verdade a nossa vida valer a pena? O que faz a vida valer a pena? E o que eu acho extraordinário é que, segundo Paulo aqui, segundo o testemunho que Paulo está dando aqui, ele está falando que o que dá sentido para ele, é ele viver a vida dele em prol do outro. Olha que legal. Ele está dizendo que o que dá sentido para a história dele, o que faz sentido, que dá sentido para ele dele, é viver para o outro. E todo aquele que vive preocupado consigo mesmo, ele se torna alguém egoísta. Então Paulo está dizendo que o que dá valor para a vida, é você cumprir uma tarefa. E que tarefa é essa? A tarefa que ele recebeu de alguém. Quem é esse alguém? O Senhor Jesus. Que tarefa é essa? Que missão é essa que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Ele disse, é testemunhar as boas novas da graça de Deus. É testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então o que dá sentido para Paulo aqui, o que dá sentido para ele aqui, é ele cumprir a missão. O que dá sentido para Paulo é ele cumprir o ministério. O que dá sentido para Paulo é ele cumprir a chamada dele. E qual é essa chamada? É viver para o outro. Viver para o outro. É por isso que o Senhor Jesus, ele vai falar lá em Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 23, o Senhor Jesus vai dizer assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é viver para si, mas é viver para o outro. Porque se alguém quiser viver para si mesmo, se alguém quiser viver só em prol dos seus próprios interesses, só do mundo à sua volta, daquilo que cabe para você, dos seus prazeres, daquilo que gira em torno de você e do seu umbigo, se você quiser viver só para si mesmo, você vai acabar desperdiçando a sua vida, Jesus está dizendo, você vai acabar desperdiçando o seu tempo, a sua existência nessa terra. Então o resumo aqui do Evangelho de Jesus, é que só vive para Deus quem dedica e quem vive para outra pessoa. Esse é o motivo pelo qual Jesus confiou o Evangelho da graça, Ele confiou essa notícia das boas novas para nós, para a sua igreja, onde o Pai não permitiu nem que anjos viessem aqui testemunhar. Lembra que um dia Pedro está lá, recebe uma visita de um anjo e fala assim, vai na casa do irmão lá, vai na casa de Cornélio e fala aí das boas novas aí e tal, e Pedro vai. Mas se é Pedro, vai dizer assim, vai você, o cara é incrédulo, cara, o cara nem é judeu, o cara nem conhece o Deus que eu sirvo, vai você porque você está me mandando um recado. Mas aqui não cabe aos anjos, Deus confiou essa mensagem extraordinária do Evangelho para nós. Isso é um privilégio. Eu e você temos um privilégio, que o Deus Todo-Poderoso nos escolheu, cara. Um Deus Todo-Poderoso que nos resgatou, e Ele vem e nos escolhe, e Ele diz assim que agora, a partir de agora, o que vai dar sentido para a nossa vida, é nós vivemos a nossa vida em prol
da outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? E aqui vem uma reflexão importante para a gente fazer. Porque a outra pessoa aqui, é muito profundo o que eu vou falar, então preste muita atenção. A outra pessoa aqui, na verdade, no grego aqui, no original, quer dizer a outra pessoa mesmo. Então, o que dá sentido na nossa vida é a gente amar e viver em prol da outra pessoa. Que outra pessoa? Essa outra pessoa que está aí. Dá uma olhada à sua volta, vê se tem alguma pessoa perto de você. Tem alguns que não tem muito cara de pessoa, mas tem uma pessoa, cutuca ele, vê se é uma pessoa. Pronto. Sabe por quê? Porque a gente reflete muito, a gente medita muito, a gente gosta de postar frases de um pensador, sabe? Você coloca segundo fulano de tal, e você posta uma frase, nem sabe se foi fulano que falou, né? Os caras inventam e postam na internet, e a gente sai replicando. Mas a gente gosta de filosofar e faz coisas que nós fomos chamados para amar a humanidade. Posso falar uma verdade para você, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Amar a humanidade é fácil. Difícil é você amar o cara que está do teu lado aí. É ou não é? Amar a humanidade é fácil. Fala para ele, dá um olhar bem de amor assim para ele, fala assim, difícil é amar você. Fala assim, mas eu amo você, vai. Eu sei que tem gente que pensou, eu sei que tem uma certa dosezinha de mentira nessa sua declaração, mas é verdade. Difícil é a gente amar quem está do nosso lado. Amar a humanidade, meu irmão. Nós precisamos amar a humanidade, precisamos amar o Brasil. Beleza, qualquer um ama o Brasil, qualquer um ama a humanidade. Agora eu quero ver você amar o seu vizinho. Eu quero ver você amar aquela pessoa que te dá uma fechada no trânsito. Essa semana eu já fui muito barraqueiro, assim. Hoje Jesus me salvou, e guardou meu coração. Eu sou assim, né? Enfim, né? Deixa para lá. E no trânsito, principalmente assim, eu antes de me converter, sempre fui uma bênção no trânsito. E eu não tinha muita paciência, não tinha, né? Eu vou falar assim, já no passado, não tinha muita paciência. Essa semana uma irmã abençoada, eu acho, né? E eu estava vindo com o carro e eu fui dar sinal, e ela viu que eu dei sinal para entrar na outra pista, e ela deu aquela aceleradinha no carro para não me deixar entrar. Irmão, eu não sei você, mas me deu uma vontade de pedir licença para Jesus. Sim ou não? Quem já sentiu vontade de pedir licença para Jesus uma hora dessa? Aí eu fui colocando o carro, pensei, não vai me deixar entrar? Eu fui colocando o carro, e ela acelerou mais. Eu pedi licença para Jesus, vou confessar meu pecado, eu pedi licença para Jesus, e enfiei o carro na frente dela, abri o carro, falei assim, senhor, não está vendo que estou dando sinal? Estou dando sinal, não pedi, eu só estou informando que eu vou entrar, não estou pedindo se eu posso. Paz do Senhor, irmã, fala depois, na hora, né? Mas é difícil a gente amar, sabe, gente, assim, é difícil. Depois fui lá, me arrependi, glória a Deus, né, estou aqui, eu estou pregando hoje, então, mas Deus, está vendo, irmão, não é só com você que acontece. Então, é difícil você amar para quem você pede dinheiro emprestado e ele não te paga. Calma, não cutuca ninguém aqui, não olha para o lado, pelo amor de Deus. Fala, Deus, meu Deus do céu. Se foi uma indireta para alguém aqui, por favor, finge que não foi com você, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Difícil muitas vezes é você amar quem dorme no quarto do lado, ou no apartamento do lado. Difícil é você amar aquele que divide o elevador com você, difícil é você amar talvez aquele que traiu você. Difícil é você amar aquele que falou mal de você. Difícil é você amar os seus inimigos, difícil é você amar aquele que te persegue, difícil é você amar, para muitos aqui, por incrível que pareça, tomara que não muitos, mas para algumas pessoas, deixa eu mudar a frase aqui, talvez é difícil mesmo você amar até mesmo aquela pessoa que
dorme do seu lado na cama. Eu sei disso porque nós temos célula de casais aqui. E tem pessoas, amados, que de fato elas são difíceis de amar mesmo. Tem pessoas que de fato elas são difíceis de amar. Quem concorda comigo aqui diz amém. Quem levantou a mão já se entregou, vocês, né? A gente é os primeiros, né? Mas amar a humanidade é fácil, difícil é a gente amar quem está do nosso lado. Só que servir essa pessoa, amar essa pessoa, na verdade é o ministério que nós recebemos de Deus. Porque quando nós servimos outra pessoa, nós não servimos essa pessoa porque alguém nos pediu. Nós não servimos as pessoas aqui nessa casa, quem é voluntário aqui, como eu sou voluntário aqui, como muitos aqui são voluntários, como, sabe, nós não servimos porque alguém está nos obrigando, porque nós recebemos esse serviço, nós recebemos esse serviço como ministério da parte de Deus, sabe, amados? Então eu tenho uma convicção, eu já ministrei isso aqui muitas vezes, em outras palavras, já ministrei muitas vezes que nós temos uma convicção ministerial aqui muito grande. Se você faz parte dessa casa, dessa igreja, da One Hope, eu preciso dizer para você que nós temos uma convicção, um fundamento para nós aqui nessa casa, que servir a Cristo, se você quer servir a Cristo, você precisa servir pessoas. Se você quer servir a Cristo, você precisa servir pessoas. E quando você está servindo pessoas, é dessa forma que nós servimos a Cristo. Quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Cristo. Por quê? Porque Cristo está onde? Nas pessoas, está dentro de nós. Só que, eu quero trazer um problema aqui agora. Porque no meio disso tudo, desse ambiente de servir, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui? Tem muita gente insatisfeita. No meio desse ambiente de servir, dentro das igrejas, ou talvez no nosso trabalho, na nossa família, ou com quem é o nosso próximo aqui, tem muita gente insatisfeita. E a grande questão aqui, é que talvez tem muita gente servindo a Cristo, servindo pessoas, mas que ainda não encontraram uma satisfação naquilo que fazem. Tem muita gente servindo a Cristo, servindo pessoas, servindo na igreja, mas talvez encontra nesse serviço um peso. E não foi uma nem duas vezes que eu já ouvi de crentes salvos em Jesus, que pessoas estão cansadas, estão fadigadas, não querem mais servir na igreja, ou porque se frustraram, ou porque foram magoadas, e isso faz parte. Posso dizer para você que eu já fui muito magoado, já fui muito maltratado, e eu estou aqui dentro da igreja, então eu tenho autoridade para falar isso para você. Isso faz parte, porque nós lidamos com seres humanos aqui. Tem algum ser humano aqui? Tem um ser humaninho? Já lembrei de ser humaninho, né? Mas sabe por que a gente muitas vezes é acometido por uma sensação de insatisfação? Estava pensando nisso. É que talvez a chave do que Paulo está dizendo aqui, nesse relatório para esses presbíteros, é que ele está falando de um evangelho, está falando de um evangelho da graça de Deus. E graça de Deus é o que? É graça, é de graça. Sabe quando você dá alguma coisa para alguém, e a pessoa diz, quanto que é? Você diz, não, deixa eu te abençoar, é de graça. Aí você fica assim, uau, quem já ganhou coisas aqui? Não é bom ganhar coisas? Não é bom? Quem gosta de ganhar presentes aqui? É uma linguagem do amor sua, ganhar presentes. Quem gosta de ganhar presentes? Só quem não gosta de ganhar presente, levanta a mão, a gente já sabe, né? A gente não fica, ninguém levanta, né? Mas a gente gosta de ganhar presente. E a graça, ela é na verdade um presente. A graça é tão bela, mas ao mesmo tempo que a graça de Deus, ela é tão linda, tão bela para nós, ela é tão difícil de ser experimentada. Então vamos lá, o que é a graça? Eu acredito que se nós fizéssemos uma pesquisa aqui,
na igreja hoje fizéssemos uma pesquisa, perguntando o que significa a graça de Deus, eu não tenho dúvidas que talvez as 3 principais respostas seriam assim, ó: a graça é salvação, a graça é um presente, é um favor que eu não merecia, e a graça é o perdão dos meus pecados. E eu diria para você que todas essas 3 respostas estão absolutamente corretas, é exatamente isso. Só que nós corremos o risco de muitas vezes de perder aqui o processo do agir de Deus nas nossas vidas, porque nós limitamos a graça a somente isso, a achar que a graça é somente um presente, e apesar de um dos maiores presentes, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, e não há como nós explicarmos tão grandiosa a graça e presente é esse, mas a graça é isso e muito mais do que isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Coríntios, abra sua Bíblia em Coríntios, eu sei que não estava isso na lista que eu passei lá, filho, mas eu lembrei desse texto agora aqui, abra em Coríntios 12, 9, 2 Coríntios 12, versículo 9, isso, está ligeiro lá, diz assim, ó: Segunda Coríntios 12, isso. Ele, porém, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, amados, é algo absolutamente poderoso para revelar a graça de Deus, e que essa graça aqui que ele está revelando, ela na verdade é um revestimento de poder de Deus. Essa graça é um poder que Deus nos dá. Ela é sim o perdão dos nossos pecados, ela é sim um favor, uma bênção que nós não merecíamos, é de graça, mas ela também, junto com essa graça, com esse poder, com esse perdão, ela é um poder que Deus nos dá, que não vem de nós mesmos, é de Deus. Porque nesse texto no original aqui, quando Paulo fala, né, ele fala assim: Senhor, né, Paulo está reclamando, ele está orando, porque tem algumas aflições, um espinho na carne e tal, e Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra fraqueza aqui, no original, aqui no grego, ela quer dizer incapacidade. Então Deus está dizendo para Paulo aqui, em outras palavras: a minha graça é o meu revestimento de poder, e Ele aperfeiçoa você nas situações que estão além da sua capacidade. Eu vou encher você com um poder que vai além da sua interpretação dos fatos e das coisas. Então a palavra mais usada para graça aqui no Novo Testamento é chariz, ou cariz, né? O chariz. E essa palavra ela é definida no dicionário aqui no Strong como um dom, como um benefício, como um favor, como uma graça e liberdade. Mas Strong vai falar que também nesse dicionário, ele vai dizer que ela é uma influência divina, é uma capacitação, uma influência divina sobre o coração e o reflexo da vida. Em outras palavras, aqui um reflexo externo do que é feito no coração, daquilo que Deus produz no nosso coração. Então, se Deus produz algo no meu coração, eu preciso externar isso. É um reflexo externo. Então eu estou refletindo o quê? A glória e a graça de Deus na minha vida. Quer ver um exemplo disso? Lá no livro de Atos, Barnabé foi para a igreja de Antioquia, e quando ele chegou lá, Atos vai dizer, Atos 11, versículo 23, vai dizer que quando Barnabé chega lá em Atos, ele viu a graça. Olha que lindo isso aqui, ele diz assim, ó: este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Espera aí, a Bíblia diz que Barnabé não ouviu a graça. Ela não diz que Barnabé ouviu a graça. Ela não diz que Barnabé viu alguém testemunhando numa pregação a graça. Diz aqui o texto que ele viu uma evidência dela. E essa evidência da graça
estava diretamente no comportamento externo, estava no comportamento que confirmava o revestimento de poder no coração desses crentes. Então a graça, ela é um dom, a salvação é um dom da graça, o perdão é um dom da graça, a cura é um dom da graça, a provisão é um dom dessa graça, receber a natureza de Deus é um dom dessa graça, revestimento de poder é um dom dessa graça. Todas essas coisas, elas são manifestações do seu favor nas nossas vidas, e nós não éramos merecedores de tudo isso, desse favor, dessa graça que Deus nos dá. Nós não éramos, porque a graça, ela vai além de todo e qualquer princípio de retribuição. Tem alguém aqui comigo? Sabe, nós fomos educados, inclusive na nossa cultura, ela é uma cultura de débito e crédito, sim ou não? Mas não estou falando de cartão, estou falando de mérito e demérito. Tipo, cada um recebe o que merece, cada um tem o que merece. Só que o evangelho da graça de Deus, ele quebra esse paradigma, e a gente tem dificuldade, por isso que a gente tem dificuldade de muitas vezes receber uma bênção. Quantas e quantas vezes eu fui abençoar alguém, a pessoa dizia assim, não precisa. Eu falei, eu sei que não precisa, por isso que eu quero te abençoar. Se precisasse, eu não estava nem te abençoando, era algo que eu precisava ter feito mesmo, era um dever meu, entendeu? Por isso que eu quero te abençoar. Tem irmão que me abençoa com pudim de leite, não precisava, mas ele quer me abençoar. Lembrando do pudim de leite agora, não um pedido, tá? Pelo amor de Deus, tá, igreja? Não interprete nada, não interprete errado aqui. Então a gente vê que a graça, que ela é um favor de Deus, ela quebra esse paradigma, porque a gente vem de uma cultura de mérito e demérito, é tudo que a gente faz, esse merece, esse não merece. Pode se separar, porque esse homem não merece ser casado com você. Uma mulher tão de Deus, que quando sai com o seu chocalho, mexe. Larga esse marido, porque esse homem não merece você, esse homem que vem caminhando lentamente com a sua ferradura. É assim, cara, todos nós temos nossos problemas, e a gente fala assim, por merecer, não, eu não mereço esse homem, não mereço essa mulher, não mereço essa igreja, não mereço aquela pessoa, não mereço esse emprego, não mereço. É verdade que a graça ela vem, ela não merece nada, só que a gente tem essa cultura de merecimento. Já imaginou se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados? Vamos falar a verdade. Quem aqui já frequentou esse lugar aqui, antes de ser igreja One Hope? Levanta a mão aqui. Sim, na bola de neve, não vale, tá? Quem aqui frequentou esse lugar antes de ser One Hope aqui? Levanta a mão, entregue seus pecados. Glória a Deus, né, irmão? Olha como Deus redimiu. Você está aqui hoje. Quem de vocês que levantou a mão, que frequentou esse lugar, inclusive antes de ser tradição, que era na época de Sweeterson aqui, levanta a mão aqui, entrega a sua idade. Tem um tiozinho aqui, tem tiozinho, tem senhor, senhora, tem tudo aqui, né? O que acontece? Não precisa olhar o que você fez aqui nesse ambiente, nesse salão, quando você estava aqui, isso não interessa para a gente, não quer nem saber. Mas como é que era a sua vida quando você frequentava esse lugar, antes de ser uma igreja? E como é que é a sua vida agora que você frequenta esse lugar, sendo uma igreja? Olha o que Deus fez na sua vida e na sua história. Já imaginou se Deus tratasse a gente conforme as coisas que a gente fez no nosso passado? Tem gente aqui, amados, que estava com prisão perpétua já. Sim ou não? A começar pelo pastor que vos fala. Nós não éramos merecedores. E sabe o que eu acho mais lindo? Que no Salmo 103, acho que é isso, Salmo 103, versículo 10, diz assim, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus olhou para mim e para você, quando você vinha e se encostava nesses pilares, ficava ali escutando, né,
sertanejo, você ficava chorando ali pelo seu amado, sua amada, com um copo ou uma garrafa na mão, ou saberá tantos lugares que você frequentou, tantas coisas terríveis que você fez. Mas Deus olhou para mim e para você, e Ele falou assim: cara, eu não vou retribuir para você segundo as coisas que você fez, ou o mal que você fez, não. Ele deu seu filho para morrer numa cruz, sem pedir nada em troca, e Ele te perdoou, Ele me perdoou, Ele nos deu a oportunidade de dar um reset, de começar de novo, de nascer de novo. Ele nos deu a oportunidade de nascer de novo, de começar de novo, de começar a viver uma nova vida, uma nova história. Quem aqui nasceu de novo? Você pode dar um glória a Deus aqui, quem nasceu de novo? Nós nascemos de novo, nós vivemos uma nova vida. Então a relação que Deus tem para conosco, não é uma relação de mérito e demérito, de débito e crédito. A relação que Deus tem conosco é uma relação baseada na sua graça, na sua inteira graça, no seu inteiro amor. É uma relação, amados, que ela vai além do contexto de retribuição. É uma relação que, sabe, que vai determinar toda a nossa relação, inclusive, como nós vamos amar o nosso próximo. E muita atenção aqui, porque o que dá valor para a nossa vida, é o que Paulo está dizendo aqui, nesse relatório, para esses presbíteros, para esses anciãos na fé, aqui na igreja da Ásia. Ele está dizendo aqui, ó, que o que dá valor para a nossa vida, é você viver para o outro, abrindo mão de toda a recompensa, abrindo mão de todo o reconhecimento, de toda a gratidão. É de graça, porque de graça recebemos, de graça nós damos. Então, quando nós servimos a Deus, e quando nós servimos ao próximo na expectativa de recompensa, quando nós servimos a Deus e ao próximo na expectativa de gratidão, quando nós servimos a Deus e servimos ao próximo na expectativa de um reconhecimento, nós na verdade não estamos servindo a Deus e também não estamos servindo ao próximo, nós estamos servindo a nós mesmos. Tem alguém aqui? E é justamente isso que muitas vezes, amados, servir a Deus e ao próximo é um caminho de frustração para muita gente, de infelicidade, de sofrimento. Então, alguém vai perguntar para você sabe o que faz a vida valer a pena? E aí alguém vai dizer para você: cara, tem que servir a Deus e tem que servir ao próximo. Só que aí você vai passar a dedicar a sua vida a servir a Deus, a servir ao próximo. Você vai começar a cuidar de pessoas, você passa a cuidar de um irmão, você passa a abençoar a vida de tanta gente. Você vai cuidar de um amigo, vai discipular alguém, uma pessoa carente, um órfão, uma viúva. Você vai cuidar das crianças, vai cuidar dos idosos, vai servir as pessoas quando elas chegam na igreja, vai instruir os irmãos do estacionamento da igreja. Você vai cuidar, vai servir aqui no louvor, você vai para o campo missionário, você assume uma liderança, vai abrir uma célula, vai abrir uma igreja, vai pregar o evangelho, você vai abençoar a gente, vai estar em volta de gente. Você vai dedicar a sua vida para cuidar de alguém. Mas sabe o que a gente ouve por aí? Pô, cuidei de você nesse tempo todo, é isso que eu recebo? Cara, eu deixei de fazer coisas por sua causa, e é assim que você me trata? Eu deixei de viver a minha vida por você, e é assim que você me retribui? Aí sabe o que você pode dizer? Espera aí, então quer dizer que você não cuidou de mim? Então você está dizendo aqui que na verdade você investiu em mim, esperando num tempo futuro ter algum tipo de retorno. E esse é o motivo de muita gente infeliz.
Quem está aqui? Porque quem se dá esperando o reconhecimento, quem se dá esperando o retorno, quem se dá esperando uma resposta, esperando gratidão, esperando respeito, na verdade não se dá, negocia. Jesus não negociou nada naquela cruz. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Na verdade você não cuidou de mim, você investiu em mim, você não se doou, você não serviu, você fez depósitos, esperando num tempo futuro sacar esses depósitos que você fez. É por isso que tem muita gente infeliz. Sabe, ninguém pode retribuir um perdão, amados. Ninguém que perdoa pode esperar que essa pessoa volte e diga assim: uau, estou impressionado com o seu amor, uau, olha que lindo foi esse seu perdão, como você é uma pessoa boa, a partir de agora eu vou retribuir você e vou servir você, uau. Sabe, amado, se alguém perdoa alguém e espera algo em troca, cuidado, porque muito provavelmente você vai se frustrar. Se alguém perdoa você por algo que você fez, e agora toda vez que você passa, essa pessoa espera que você estenda o tapete vermelho para ela passar, porque ela na verdade te perdoou, cuidado, porque vai ser um caminho de sofrimento e de frustração, que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus e com a graça de Deus. Muito provavelmente você vai receber uma resposta muito aquém daquilo que você talvez gostaria de receber, e aí você vai ficar com aquele sentimento de crédito, sabe? Poxa, eu sou merecedor, olha o que eu fiz, eu sou merecedor, eu mereço algo, poxa, mereço algo. Você poderia pegar mais um copo de água para mim? Afinal eu perdoei a sua traição. Você poderia pagar essas contas para mim? Porque afinal, você sabe que eu fui uma pessoa boa para você. Cara, isso não é servir. Isso é investimento, isso é um relacionamento de infelicidade. E tem casamentos conduzidos por um relacionamento de infelicidade, de troca. Não, você me dá aqui que eu te dou ali, se você não me der aqui eu não te dou aqui, sabe? É infelicidade, imagina. Porque eu perdoo você, mas no fundo eu espero que você me sirva todas as vezes que eu precisar. Eu sirvo você, mas eu espero que no final das contas você faça uma homenagem para mim todas as vezes que eu passar. Isso não é servir a Cristo, servindo pessoas, porque a graça de Deus vai além, amados, de toda e qualquer retribuição. A graça é de graça. Fala para quem está do seu lado: de graça é de graça. Graça, amados, é de graça, é dar sem volta. Graça é dar sem troca. Graça é dar, é servir sem expectativa de retorno, é viver o Evangelho da graça de Deus. E é isso que Paulo está dando aqui, ele está falando aqui: cara, eu servi, eu sei que se eu for para aquela cidade, eu sei que se eu for para Jerusalém, sabe o que me espera? Prisões, açoites, eu espero inclusive a morte, se eu for para lá, mas eu vou, porque vocês são testemunhas de tudo aquilo que eu fiz aqui, eu servi vocês, eu testemunhei do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: eu fiz tudo que eu fiz para vocês, não cobrei nada, tudo que eu fiz para vocês aqui foi de graça, porque de graça eu recebi, é por graça, eu não fiz esperando nenhum favor, não fiz esperando gratidão, eu não fiz esperando nenhum tipo de retribuição. Então quando nós servimos a Deus é a mesma coisa. Se você serve a Jesus esperando recompensa, você não serviu a Jesus, você serviu a você mesmo. Agora, quando você serve a Jesus sem esperar a recompensa, Ele te recompensa. É assim que funciona no mundo espiritual. Se servir a Jesus
pensando que Ele vai te abençoar. Eu estou servindo, ó Jesus, não esquece, sou dizimista fiel, hein? Ó Jesus, ó, selfie aqui no gasofilácio, ó Jesus, estou fazendo um pix. Na verdade você não está servindo, você está investindo. O William bem citou um texto aqui de Malaquias 3:10, deixa eu ler com você. Ele diz assim, tragam o dízimo todo à casa do depósito do templo, para que haja mantimento, né, que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está pedindo, me põe à prova. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus quer abençoar a gente, sim ou não? Fala para quem está do seu lado, Deus quer abençoar você, irmão. Deus quer abençoar. Deus tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse em nos abençoar. Agora não cabe mais para nós usarmos esse versículo para obter resultados. Não cabe isso para nós, amados. Porque aí já não é mais oferta, aí é investimento. Aí já não é mais dízimo, oferta, já não é mais adoração, já não é mais sinal de dependência, já não é mais gratidão, é investimento. Eu dou na igreja para não gastar na farmácia. É troca, investimento, aí não é doação, não é entrega. Agora, quando a gente doa, e Deus ama quem dá com generosidade, Deus ama quem dá e quem se dá, Deus ama quem doa e quem se doa, Deus ama quem não faz conta, e no reino a gente não faz conta. No reino de Deus não é assim, eu tenho 2 copos de água, pega um aqui, China, porque eu tenho 2 aqui, você vai usar. Não, no reino é assim, pega os 2. É assim que não funciona no reino. Não é assim, se eu tenho, é outra dinâmica. Então quando você se doa, quando você abre mão de toda e qualquer retribuição, de todo e qualquer reconhecimento, de toda e qualquer recompensa, aí Deus vem e nos recompensa. Mas Ele é um Deus que não se deixa ser enganado, Ele é um Deus que conhece o nosso coração. Se você serve a Deus e ao próximo, amados, esperando o retorno, presta atenção aqui, você não está servindo, você está investindo, e corre um sério risco de você ser e se tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz, porque quando a gente serve ao outro esperando volta, vai que essa volta não seja suficiente. Posso falar uma verdade? Nunca é suficiente para aquilo que você espera, por isso tem tanta gente frustrada. Por isso que nós esperamos em Deus. Nós esperamos em Deus, e nós servimos a Deus na expectativa do quê? Da graça. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para um reino de luz. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para lá. Quanto que nós pagamos por isso? É graça. E é esse tipo de retribuição que nós fazemos a Ele em adoração, servimos a Ele e aos nossos irmãos, não com uma expectativa, porque nós não podemos fazer nada para pagar por isso, amados. Nada que nós façamos pode pagar por aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Quem está aqui? Quem aqui crê que Deus é bom? Para encerrar, vai. Quem aqui crê que Deus é bom? Eu creio sim que Deus é bom. Sabe, eu creio que Deus, Ele é capaz de nos surpreender com a sua bondade, nos abençoando exatamente quanto nós nos doamos. Sabe, eu tenho experimentado nesses últimos dias e últimos meses, literalmente viver na dependência de Deus. Literalmente viver na dependência de Deus. E eu tenho visto cada milagre de Deus na nossa vida, e muitas vezes eu me peguei até ansioso, e muitas vezes assim, poxa, será que vai acontecer? Sabe, não incrédulo, mas tipo assim, e aí o Espírito Santo vem e fala assim, é incrédulo sim, para de disfarçar, seu crente de meia tigela.
Estou cuidando ou não estou cuidando de você? Aí eu vou lá, é verdade, o Senhor está cuidando. E tenho experimentado cada milagre de provisão na minha casa. Milagre mesmo. E nessa igreja aqui não é diferente. Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe para essa casa. Deus tem nos suprido. É evidente que nos últimos 3 meses nós estamos precisando de um milagre, né? Vamos com a nossa pastora administrativa aqui. Esse mês, inclusive, literalmente nós precisamos de um milagre. Mas Deus tem nos levantado, Deus tem nos sustentado. E às vezes eu penso que é isso que Deus quer de nós. Sabe, amados, Deus é bom. Ele pode nos surpreender, e eu não tenho dúvidas que Deus vai surpreender você. E eu vou entregar uma palavra para você aqui, para algumas pessoas aqui. Se você crê no seu coração, essa palavra é para você. Eu vou dizer para você que profetizar na sua vida, Deus vai surpreender você nos próximos dias. Deus vai surpreender você nos próximos dias. Sabe, aqueles que foram alcançados por Jesus, por Cristo, não servem por causa de uma recompensa. Nós servimos simplesmente porque servimos. Nós temos escrito isso no nosso crachá de voluntário na igreja, que nós só estamos entregando o amor que recebemos. É isso. Nós simplesmente servimos. Se a recompensa vier, amém. Nós não somos masoquistas aqui, amém, amados? Não tem masoquista aqui, espero que não, em nome de Jesus, não levante a mão. Não tem ninguém masoquista aqui, né? A gente não gosta de sofrer. Então se vira recompensa, meu joia, a gente gosta de ganhar presente, a gente gosta de muito obrigado, a gratidão, uma moeda no reino espiritual, faz bem para a alma, gratidão é muito bom. Mas se não vier, cara, nós testemunhamos do evangelho da graça de Deus. Que se Ele nos deu de graça, nós servimos de graça. Então eu quero desafiar você aqui nos próximos minutos que a gente tem. Quem sabe você já serve aqui na igreja. E se você já serve aqui na igreja, se você já está há mais de 6 meses aqui conosco, se você já é batizado nas águas, se você já entregou a sua vida a Jesus, e você já serve aqui, eu vou incentivar você, vou desafiar você, a você ir a 2ª milha, sabe? Vai além da escala do seu ministério, vai além da sua escala na semana, serve um pouco mais. Posso dar um exemplo para vocês aqui? O Marcelo está em pé ali, o culto inteiro, servindo de atalaia. O Marcelo é um presbítero da igreja. Quanto você está ganhando para ficar hoje na diária aqui na noite, Marcelo? Sabe, na verdade ele não precisava, ele podia dizer, poxa, eu sou um presbítero, vou cuidar aqui da palavra, vou cuidar aqui, não preciso ficar servindo aqui. Mas ele faz, eu estou roubando teu galardão, porque eu estou honrando você aqui na frente dos irmãos, então você se vira, faz outra coisa para ganhar galardão de novo. Mas ele está fazendo porque ele ama Jesus, só isso. Então se você já serve, eu vou incentivar você a servir um pouco mais, mas serve sem esperar nada em troca, sabe? E se você ainda não está servindo nessa casa, fica feio dizer assim, se você ainda não serve, né? Porque parece que você não serve, né? Se você ainda não está servindo nessa casa, e você já tem 6 meses de igreja, por que tem que ter 6 meses de igreja? Porque está no nosso estatuto. Não, a gente quer conhecer você, não sabe se chegou ontem, não sabe da tua história, então a gente quer te conhecer, saber quem você é, isso é importante para nós. Mas se você já está um tempo aqui, já é batizado, eu quero incentivar você procurar algum ministério e você começar a servir, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Cara, não tem coisa mais extraordinária. Se eu chamasse qualquer um dos voluntários nossos aqui, você ouvir deles assim, cara, que maravilhoso é poder servir aqui, que bem. Ontem eu saí daqui, nós ficamos no Seven até tarde da noite, eu saí da igreja, ficaram umas 11h30 mais ou menos,
E eu vi toda essa galera, todos os jovens aqui da igreja, né? O pessoal do Next, estava o pessoal dos teens, tinha mais alguns diáconos, mais alguns irmãos. Os caras limparam toda a igreja ontem, ainda ontem. Eu não vi ninguém triste, eu não vi ninguém emburrado, ninguém chateado, ninguém falando assim, meu Deus, olha que estou desde as 7, 7-Eleven, né? Também das 7 aqui, eu já vim antes, já vim às 5 para o ensaio, e agora tem que ficar para limpar. Não, a gente faz com alegria. A Tati veio falar comigo, o China estava dando umas voltas por aí, resolvendo, né, uns negócios, e a Tati veio falar comigo assim, pastor, você pode levar os meus filhos? Ela tem um bebê pequeno, o Dani tem 4 meses, não, 4 anos, calma irmã, calma, corrigindo o seu pastor na frente da igreja. O Dani tem 4 meses e 3 anos e meio. Então o Dani tem 4 anos. O Mateus tem 11. É isso. E ela falou para mim assim, pastor, sabe que você consegue me ajudar a levar os meninos lá para a tua casa? Porque eu vou ficar aqui esperando o Cris chegar. Que foi dar uns rolê. Estou esperando o Cris chegar aqui. E aí se puder levar as crianças lá, porque eu vou ficar com a galera para a gente limpar a igreja aqui no final. Sabe o que ela podia dizer para mim? E eu vou ficar limpando a igreja? Olha o tamanho da minha criança. Não, eu vou para casa. E estava errado ela falar isso? Não, se ela perguntasse para mim, pastor, eu não sei, sabe que eu fico ou não fico, porque tem um bebê aqui de 4 anos, sabe que eu fico? Eu ia dizer, óbvio que vai para casa. E eu não ia nem deixar ela ficar. Eu não ia nem deixar ela ficar. Eu disse, não, você vai comigo para casa, vou levar você para casa, e depois eu deixo os meninos fazer. Mas sabe, a gente faz por amor, a gente ama isso. Então eu quero incentivar você. Se você já serve, sirva mais. Mas se você ainda não está servindo em algum ministério, nós precisamos de tanta gente. Precisamos de gente no estacionamento da igreja, no boas-vindas, precisamos de gente como diácono, precisamos de gente no infantil, precisamos de gente, que mais? Tanto? Zelador, tudo. Precisamos de gente em tudo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Eu quero fazer uma oração bem específica hoje, porque eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu quero orar agora. Primeira oração, eu quero fazer para algumas pessoas. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu estou servindo, mas eu estou servindo e está pesado demais. Eu estou servindo, mas eu tenho a sensação que eu não tenho retribuição, eu não tenho reconhecimento, não tenho recompensa. E eu me sinto muitas vezes como alguém que só dá, que só serve, só dá. E eu me dou por inteiro e eu não obtenho nada de volta, nada de troca. Então eu gostaria de orar por você hoje. Gostaria de orar para você que está achando que o serviço está muito pesado. E eu queria que você hoje colocasse esse seu serviço diante do altar. E que você consagrasse esse serviço agora nas mãos de Jesus. E você pudesse dizer para Ele na sua oração, dizendo, Senhor, eu vou continuar servindo, mas eu vou continuar servindo agora por Tua causa. E eu vou continuar servindo como alguém que serve a Ti. E o meu serviço vai ser uma oferta ao Senhor. E eu vou servir as pessoas, porque eu sei que o Senhor habita no coração das pessoas. O Senhor está dentro de cada um de nós. E eu entendi que se eu servir as pessoas em amor, eu vou estar servindo ao Senhor. Se esse é você que tem estado cansado nesses dias, todos de olhos fechados, tem estado cansado de servir, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. E primeiro eu quero dizer para você que você não precisa ter vergonha, não precisa dizer nada, mas eu não sei. Não, isso não tem nada de errado. Não tem nada de errado pensar assim. Você é humano, tem sangue quente correndo aí dentro de você. A gente tem sentimentos. E às vezes no meio desse processo de servir, a gente se fere, a gente se magoa, a gente esperava uma retribuição e não recebemos.
Mas eu quero dizer para você que essa é uma noite de mudança na sua vida, e Jesus vai curar você. Ele vai te curar e Ele vai trazer para você uma nova perspectiva para você olhar o serviço na sua vida e no seu ministério a partir de hoje, a partir de agora. E se você por acaso pensa assim, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Se colocar de pé. Quero orar por você. Isso. Deus conhece seu coração. Você que hoje está dizendo: Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero te servir, servindo pessoas. Fique de pé também. Fique de pé. Você que hoje faz uma aliança com Deus. Deus, eu quero te servir. Eu quero te servir mais. Eu quero fazer mais para ti. Eu quero uma expectativa maior. Eu quero te adorar com o meu serviço, te adorar com o meu tempo, eu quero te adorar com os meus recursos, eu quero te servir, porque eu sei que nada que eu faça possa pagar por aquilo que o Senhor fez por mim. Eu quero retribuir, Senhor, a Ti, servindo pessoas. Se esse é você, se coloque de pé. Sei que Deus está falando com muita gente hoje, Sei que Deus está falando com pessoas, se coloque de pé. Se esse é você, que hoje decide: Senhor, eu quero servir, eu quero te servir. Não é comigo que você está fazendo uma aliança, não é comigo que você está fazendo um voto, é você e Deus. Faça para Ele, diga isso a Ele: Senhor, eu vou te servir por Tua causa, eu vou servir como alguém que serve a Ti, eu vou fazer por Ti, como uma oferta a Ti. Agora eu quero que todos se coloquem de pé, que ninguém se constranja. Enquanto você vai fazendo a sua adoração, vamos adorar Jesus aqui, vamos cantar uma canção, vamos adorá-lo. Eu quero que enquanto nós cantamos essa canção, nos minutos finais, quero que você diga: Senhor, eu estou aqui para te servir. Recebe minha adoração, recebe as minhas mãos levantadas, recebe quem... Me mostra, Espírito Santo, aonde que o Senhor espera que eu possa servir nessa casa. Qual é a necessidade que essa igreja tem? Qual é a dificuldade, a necessidade que o meu irmão tem? Como eu posso amar o meu irmão? Como eu posso servir o meu irmão? Diga isso a Ele, Fixo os meus olhos no Autor e Consumador. É nele que nós olhamos. É para Ele que nós ofertamos a nossa vida. É para Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Os meus olhos no Autor e Consumador. Toda a igreja, cante, vai. Toda a igreja, cante. Pelo que vejo mais, fixo os meus olhos no Autor. Quero ouvir a igreja cantando mais alto que o louvor aqui. Vamos lá? Amém? Não, pelo que vejo. Faça sua oferta. Essa é a sua oferta agora. Fixo os meus olhos. Essa é a sua oferta. Que oferta é essa? A sua vida. Diga: Senhor, a minha vida, a minha fé. Não, pelo que vejo. Minha vida é sua. Diga isso a Ele: a minha vida é sua. Fixo os meus olhos no Autor. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Grava eternidade em mim, Jesus. A recompensa é Senhor, a recompensa é você. Tudo que nós queremos como recompensa é o Senhor. Tudo que nós queremos como recompensa é a sua presença. Jesus, Tu és a nossa recompensa. Tu és o nosso galardão.
Tua presença é tudo que queremos, é tudo que precisamos. Não pelo que vejo, mas Pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor, consumador da minha fé. não Pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor. de mãos levantadas, de mãos levantadas. Pai, eu oro por essa casa agora, eu oro por essa igreja, meu Deus, visita cada um dos teus filhos nessa noite, Pai, que esse entendimento do Evangelho, da graça de Deus venha sobre cada família, venha sobre cada irmão, sobre cada irmã. Pai, visita cada um dos teus filhos agora, que o teu Espírito Santo encha-os com uma alegria de servir, como aqueles que servem e amam as pessoas, como aqueles que estão servindo a Ti, e quando nós queremos servir a Ti, nós servimos as pessoas. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, e que o Senhor os retribua como recompensa, e a Sua maior recompensa nas nossas vidas é a Sua presença. Tudo que nós queremos como recompensa é mais do Senhor, é mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, nós temos mais fome, mais sede de Ti, nós queremos Te servir, e o único que nós queremos como retribuição é a Tua maravilhosa e doce presença. Vem sobre nós, igreja, vem sobre nós, Senhor, e vem sobre essa igreja de uma maneira poderosa, assustadora e terrível e avassaladora. Que o Senhor possa transformar esta igreja aqui numa igreja de servos, que o Senhor possa transformar essa casa naqueles que vão servir essa cidade, vão servir vidas, vão servir e vão amar pessoas, principalmente aquelas que são difíceis de serem amadas. Traga elas para cá, Senhor Jesus, e nos dá um coração igual ao Teu, nos dá um coração igual ao Teu. Nós queremos, ó Pai, nós queremos Te servir, nós queremos Te amar e Te honrar com o nosso serviço, Pai. Como a Tua palavra diz, Barnabé chegou lá em Antioquia e ele viu a graça, que as pessoas possam olhar para o One Hope, que eles possam olhar para essa casa e ver a graça do Senhor nas nossas atitudes, nas nossas atitudes, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em nome de Cristo Jesus. Abençoa essa casa e essa igreja, meu Deus, abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas fixo os meus olhos no Autor da minha fé. Não pelo que vejo, mas fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Feche os teus olhos por um instante. Nós estamos encerrando, mas eu não posso encerrar esse culto sem fazer algo aqui que vai mudar a eternidade de pessoas. Feche os teus olhos por um instante. Eu queria que de olhos fechados você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, e escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu sou teu, tu és meu, e eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero saber se entre nós aqui há alguém aqui que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Pela primeira vez você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Há alguém aqui hoje? Alguém? Só faz um oi para mim aqui, só acena para mim. Se há alguém aqui que hoje pela primeira vez.
São da casa? Todos são da casa? Amém, glória a Deus, que Deus abençoe você. Mas há pessoas que estão aqui nos assistindo pela internet, ou que estão ouvindo essa pregação pelo YouTube, ou pelo nosso canal no Spotify. Eu quero dizer para você que aí Deus ouviu você, e te alcançou, e viu que você fez essa oração, e nós aqui como igreja queremos abençoar você, e que você possa viver uma oportunidade extraordinária em Deus, algo lindo, algo novo, vindo da cruz de Cristo para a sua vida, para a sua história, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua vida com poder, te revestindo com poder, derramando essa graça tão maravilhosa, esse favor que nós não merecíamos, mas agora que o Espírito Santo venha sobre você e alcance a sua vida e a sua história, e te ensine tudo e todas as coisas que um dia nós também aprendemos, em nome de Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aqui, aplaudir a Jesus bem forte? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a direção e o consolo do Espírito Santo da promessa seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo, como sacerdote do Deus vivo, eu abençoo você, que você possa caminhar nessa jornada, nesse fundamento aqui, nessa casa, e você nunca mais na sua vida esqueça desse culto, aonde você teve encontro com o Senhor, e você entendeu que a resposta que você precisa para a sua vida é tirar você de foco e começar a olhar as pessoas. E quando você serve as pessoas, você vai perceber que a cura para a sua vida está no servir as pessoas. A bênção de Deus para a sua vida está no servir as pessoas, porque quanto mais nós servimos as pessoas, mais dele nós recebemos, mais dele nós temos, e é isso que nós carregamos como igreja. Que Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa. Nos vemos na quinta-feira no nosso estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: eu te amo, meu irmão. Isso é difícil de amar, mas eu te amo, diga para ele.